E aí, beleza? Beleza? E vocês, como é que estão as coisas? Opa, tudo tranquilo, galera. Fala, pessoal, vamos entrando aí. Quero agradecer pelo convite, beleza? Beleza? E quero agradecer aí mais uma vez. Eu sou seu fã, cara. Acompanho você já faz um tempo. A gente já conversou sobre isso também. E é um prazer imenso estar aqui com você na nossa live. E é isso, cara. É isso. Ah, beleza. O prazer é meu. Na verdade, eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado e a gente tem que trocar, porque tem muitas questões que todo mundo tem dúvida, acho que são muito comuns ao começo da Da carreira, né? qualquer carreira e muitas inseguranças e também como a gente vai se acertando no nosso próprio caminho, né? Assim, é uma trajetória longa, então às vezes tem muitas dúvidas e na verdade as respostas elas vêm no tempo delas, né? Então não adianta também a gente se desesperar e tal. Então eu acho que quanto mais a gente puder conversar, melhor para a gente ficar mais tranquilo, mais em paz de espírito, assim, para lidar com a nossa trajetória na vida, né? Uhum. Sim, senhor. Pessoal que está entrando aí agora, boa noite para vocês. Nosso programa ele se chama Rapidez, como você está vendo, Vitor. A equipe nossa é formada por mim, Lucas Moreira, pelo Pedro Rangel, pelo Vinícius Gustavo e pelo Vitor Hugo. Nosso canal aí ele está crescendo agora, já está com 1.100 inscritos. E a gente faz diversos vídeos sobre reportagens, a gente faz sobre esporte, entretenimento, música. E ali no Facebook a gente já está mais de 1.200 curtidas. Eu quero agradecer aí também em nome dos meus amigos, o Vitor Hugo, o Vinícius e o Pedro. E para quem está entrando aí, o link está na bio, beleza? Do nosso programa. E Você Victor, opa, onde, Brasil? Em qual parte? Em a qual gente, parte? a gente estuda na Unifaat, que é uma faculdade regional aqui da cidade de Atibaia. Você conhece Atibaia? Conheço, é uma delícia aí. Nossa, que Pô, muito gostoso. bom, mano. Aí a gente tá aqui, porque recentemente ela mudou de nome, né? Agora é a Universidade FAAT. E a gente está na correria aí no quarto ano e a gente montou esse projeto, né? Que é trazer informação da região, correr atrás das informações aí para a gente ganhar visibilidade, né? Que legal. Pô, prazer em poder contribuir aí. Eu vou mudar para um lugar que tem. Vou pegar uma garrafa d'água. Beleza, vou pôr o meu chá aqui. Você é de São E aí, Paulo, Vitor? eu tô aqui em São Paulo, sim. Moro aqui a vida inteira praticamente e tô trabalhando aqui, né? Porque, enfim, viajar agora, que é uma coisa que eu viajo muito de trabalho, sempre meio na estrada. Agora não tem essa possibilidade, né? Então temos que tentar cobrir um pouco o coronavírus aqui em São Paulo. Então, confesso para mim, eu tenho trabalhado pouco em São Paulo nos últimos anos e para mim tem sido um desafio interessante para começar de novo essa relação com a cidade que é onde eu vivo, né? Nasci, cresci aqui, então. E a gente estava conversando hoje de manhã, né? Que você estava na correria, tirando as fotos. E qual tipo de trampo que você está fazendo agora? Bom, eu estou trabalhando quase que exclusivamente para o New York Times, né? Porque Sim. acho que nesse momento a gente tem que ponderar muito para sair para a rua para fazer qualquer coisa, né? Eu acho que tem que ter essa parcimônia, porque realmente é muito perigoso. Um dos meus melhores amigos aqui, fotógrafo também, ele acabou de pegar o coronavírus. Então, na sexta-feira ele mandou mensagem, não estou me sentindo muito bem e tal. O Rodrigo Capote. E aí agora ele está lá em quarentena na casa dele e tal. Então, assim, ele também acabou entrando em hospital, em UTI, acompanhou ambulância, estava numa exposição ao vírus um pouco mais enfim, talvez de uma maneira mais exposta mesmo, né? Então eu tenho saído para trabalhar, sei lá, 3, 4 vezes por semana, ou entre 2 e 3 vezes e tal, varia um pouco, mas eu tô já, sei lá, esse é o meu terceiro dia seguido aqui essa semana trabalhando, então fui em várias periferias aqui na terça-feira, ontem, já nem lembro mais o que eu fiz. Ontem eu fui no cemitério também, que foi bem
bem Qual difícil. cemitério você foi? Eu fui nesse da Vila Formosa e fotografar velório, enterro é sempre, puta, muito puxado, né, energeticamente. É um momento muito delicado da perda ali. Então, e tem uma coisa que me incomoda bastante, às vezes também aqui na imprensa, que as pessoas, sei lá, às vezes fotografam e depois perguntam, né? Eu acho meio, enfim, uma posição minha. Eu prefiro conversar com as pessoas antes e ter um mínimo de intimidade e pedir permissão para acompanhar aquele momento, porque às vezes até isso o pessoal às vezes já sai com a câmera de longe, então Já é uma invasão, né? já cansei de presenciar briga assim das pessoas com o pessoal da imprensa por essa razão. E eu acho isso um erro, assim, abomino um pouco esse tipo de comportamento, porque me parece que você está colocando a vida das pessoas em segundo lugar e o respeito por elas está em segundo lugar, né? Você está mais preocupado com a sua imagem, com sei lá o que você está preocupado. Então, fotografar no cemitério sempre é muito puxado, assim. Então, foi bem difícil, acho que amanhã. Aí hoje eu acabei indo no grupo Guarani, aqui, dos indígenas daqui de São Paulo e tal, para entender um pouco como é que tava a situação lá. Mas acho que amanhã eu devo ir para o cemitério de novo, enfim. Na verdade é que a gente tem uma perspectiva de crescimento aí dos números, né, das mortes. Isso vai piorar muito, a situação toda vai piorar. Eu estava lendo aqui que parece que o prefeito de São Paulo está ensaiando um lockdown aqui, e que o governador também está aprovando, e talvez seja uma medida necessária, enfim, tudo é muito delicado nesse momento, né, cara? Então, enfim, é isso. Uhum. É que hoje, infelizmente, né, de acordo aqui com as notícias recentemente, no cemitério Vila Formosa, a gente já está com mais de 75 enterros por dia, né? Você presencia isso, né? No, E foi exatamente o que o Coveiro me falou ontem. Ele falou: olha, a gente fazia uma média aqui, trabalha lá há muito tempo. Ele falou: vou fazer uma média de 35 enterros por dia, e hoje a gente já dobrou isso. Então, é claro que uhum. que isso está ligado ao coronavírus, né? Sem dúvida nenhuma. Então, a gente vai presenciar provavelmente aí um colapso do sistema de saúde meio Brevemente. e olha que a gente está em São Paulo, que é a cidade com o maior hospital da América Latina, com a maior estrutura hospitalar do Brasil. Então, eu acho que a gente vai provavelmente virar o número um de mortes aí no mundo, né? Infelizmente. Tudo leva a crer que a gente vai chegar nesse lugar, porque se os Estados Unidos, que tem uma estrutura hospitalar melhor que a nossa, e é um país, né, quase Daquela forma, um pouco sim. maior, já está com um problema muito grave de aumento de números de casos, aqui no Brasil vai ser pior, Uhum. com certeza vai ser pior. Sim. E como é que foi para você, assim, ver o cemitério daquela forma, a galera de máscara, os coveiros, assim, daquela forma, você também usando máscara, como é que é para você? Como você se sente ali? O que que você sentiu naquele momento de hoje? Eu ontem, né, eu fui no cemitério e já tinha ido também há um tempo atrás, foi só a segunda vez que eu fui. Uhum. É sempre muito triste, né? As pessoas chorando as suas perdas e ao mesmo tempo revoltadas com o presidente mesmo, né, do Brasil, porque tá, né, quer dizer, ele chama de uma gripezinha e a pessoa perdeu o marido, perdeu uma mãe, sabe? Então, as pessoas estavam num misto de revolta e tristeza que eu vi poucas vezes na vida. Então, é muito doloroso, né? É muito doloroso a gente ver isso, as decisões, né, que a política acaba tomando e parece que deixa a preocupação com a vida mesmo em segundo plano, né? Isso é muito triste e é revoltante também, né? Então, nesse sentido, acho que o jornalismo se faz muito importante também, porque cabe a nós poder documentar e mostrar para a sociedade o que está acontecendo, né? Então, Uhum. eu acho de extrema importância, né, dentro de uma democracia mesmo o papel do jornalismo, né, com todas as suas falhas, né. Você tem medo de pegar o corona? Tá com medo?
Cara, eu tenho um pouco, mas eu também, ao mesmo tempo, não tenho, assim, sabe? Porque se eu ficar pensando nesse medo, eu vou. Cara, primeiro que se você ficar tendo pensamentos negativos, a sua imunidade vai lá embaixo. Então, assim, eu não posso me dar o luxo da minha imunidade cair. Eu tô aqui fazendo coquetéis naturais, assim, para minha imunidade ficar alta, tomando própolis, homeopatia, vitamina C, limão espremido com água, o diaba 4 para tentar deixar a imunidade sempre alta, porque isso é extremamente importante nesse momento. Então, se eu ficar pensando, claro que, mas assim, eu não tenho esse muito, assim, claro que todo mundo fica perigoso, mas eu no meu caso eu moro sozinho, os meus pais Uhum. moram no interior, eu não vejo ninguém, assim, eu saio para trabalhar com a minha moto e ando pela cidade, vou onde preciso ir, então acho que eu estou teoricamente numa situação de um pouco mais de assim, com menos exposição do que outras pessoas que têm que pegar transporte público e tal. Uhum. E eu tenho uma clareza grande, assim, que é da minha missão na vida, né? Que é ser fotojornalista e o quão importante é fotografar o que está acontecendo e tal. Então, nesse sentido, eu tô em paz de espírito com isso, assim, até porque sei lá, eu acho que se for minha vez de partir desse plano aqui, eu pelo menos estou fazendo uma coisa que eu acredito verdadeiramente, que eu não faço por razões egóicas e nem tanto claro, financeira assim, porque é meu trabalho, mas eu faço porque é uma coisa que eu acredito, né? Eu parto de um pressuposto que a gente está num país dos mais desiguais do mundo, com uma das piores concentrações de renda, então eu parto desse ponto de vista do dessa desigualdade social. Então, acho que todas as reportagens que eu tento fazer e pretendo fazer, elas estão sempre norteadas pelos processos de violência que acarretam aí dentro dessa desigualdade social e os conflitos ambientais, os conflitos Uhum. socioambientais que a gente tem aqui no E Brasil. que é a País área com que uma você mais se identifica, né? Que é conflito ambiental, que é essa questão de denúncia, que é a área que você mais gosta, né? No fotojornalismo. É um pouco, porque eu tenho enfim, eu sou amante da natureza, assim, né? Sei lá, ainda bem, dentro dos meus privilégios, eu sempre consegui passar férias no meio do mato e, mesmo morando em São Paulo, ter uma relação muito forte com a natureza, de cachoeira, de mar, de mato mesmo. Então, isso desde pequeno. Então, eu tenho esse amor que, na verdade, se transforma num ativismo ambiental a partir das minhas imagens, né? Então, nesse sentido, o meu trabalho é uma extensão um pouco da maneira como eu vejo o mundo, né? Acho que para a maioria das pessoas acaba sendo um pouco por aí. Uhum. E então é isso. Eu acho que o meu trabalho ele é muito, ele tem tem quase 2 pés ali na Amazônia. Eu vou muito para a Amazônia. Normalmente eu vou, sei lá, 5, 6 vezes por ano, às vezes. Já morei lá um curto período da minha vida, então eu tenho uma missão mesmo de denunciar o desmatamento da floresta, porque para mim é inconcebível essa ganância do homem de achar que tem que derrubar aquela floresta milenar com milhares de situações ali para poder colocar boi ou para poder vender a madeira. Eu acho isso de uma estupidez humana absurda. Eu acho que essa indignação minha me move De a ir para dentro. lá, né? Uhum. E como é que você, como não, né? De onde surgiu esse interesse para fotografia? Como que tudo começou? Ah, cara, é meio difícil dizer. Hoje me fizeram essa pergunta também. É, mas, assim, os meus pais, eles têm uma formação de sociologia, uma formação marxista, assim, né? Então, era do movimento estudantil na época da ditadura. Eu cresci vendo nos livros da escola as pessoas que frequentavam a minha casa, como presos, torturados e o caralho. Então, sempre na minha casa, sempre teve um pouco essa conversa. E meu pai, né, muito ligado ao movimento estudantil na época, então eu parto de um princípio, assim, eu tenho essa formação, então é inevitável que a gente olhe para a história das pessoas ou do país ou de qualquer coisa para entender o presente, né? Então, como consequência dessa formação que eu tive lá na minha casa, e eu lembro muito bem quando minha mãe comprou o livro Trabalhadores do Sebastião Salgado,
Eu era bem moleque ainda, né? Nem tinha ido para faculdade, nem nada. Foi uma coisa marcante, né? Na época eu nem entendia muito bem o que era fotografia. Eu comecei a fotografar um pouco tarde também, a hora que eu entendi que eu queria fazer isso da vida. Pensando em ter uma molecada que já tá fotografando aí com 17 anos, já tá fotografando pra caramba e tal. Eu comecei, sei lá, com 24. Oi, Uhum. Carlinha, saudades, hein? Nossa, a Carla é minha amiga da escola, ela me conhece desde que a gente tem, sei lá, 12 anos, tá mandando um oi aí. Nossa, saudades demais. Espero que esteja tudo bem aí. Um beijo grande. E é muito louco, né? A gente se conhece desde que a gente, sei lá, tem 12 anos e hoje a gente tá com, tipo, 35 e são 20 e tantos anos aí de amizade, mesmo à distância. Um beijo grande. Bacana. Então acho que vem um pouco disso. Então, quando eu vi esse livro, que minha mãe ficou impressionada com essas fotos do Sebastião Salgado, e ela trabalha muito com as questões de precarização do trabalho, ela é professora acadêmica, então isso sempre permeou o trabalho dela. Eu acho que, claro, isso influenciou muito, né? Não tem jeito. Tipo, o Sebastião Salgado, ele é uma referência fotográfica para o mundo inteiro. Na minha opinião, ele é sendo o maior fotógrafo em atividade hoje, que tem um legado absurdo. Claro, tem várias considerações, eu nem quero entrar nesse mérito agora, mas eu acho que veio um pouco dos meus pais, e a minha mãe online aí. Eita, mãe, tava falando de você aqui, de quando você comprou o Trabalhadores do Salgado, como isso foi marcante na minha decisão de ser fotógrafo. Mas teve também o meu irmão, que na época, bem novo também, ele comprou uma câmera de filme, aí depois ele comprou uma máquina digital, e aí eu pegava emprestado, porque, né, enfim, irmão, ele era mais Investir em novo. tudo. E aí eu comecei a sair para fotografar os grafites aqui de São Paulo e tal. E aí acho que o começo foi meio assim, mas aí depois eu acabei. Fui trabalhar no estúdio fotográfico do Toninho, que era um Antônio Rodrigues, que é um fotógrafo de gastronomia incrível, e aprendi muita coisa com ele. Então, isso logo no primeiro ano da faculdade. Então a fotografia sempre foi Sempre... muito presente desde o começo, assim, mas eu acho que comecei a trabalhar com fotojornalismo em 2010 mesmo, de fato. Fui trabalhar em jornal. Aí Qual foi depois o primeiro? puta, eu trabalhava bastante com cinema, assim, sei lá, fazendo assistência de luz. Trabalhava com um gaffer, que era o cara que cuida de toda a luz dos filmes e tal, comercial, publicidade, essas coisas. E tinha trabalhado também de cameraman, assim, no Multishow, na época da faculdade e tal. E aí eu tava meio nessa, assim, numa encruzilhada, assim, entre fotojornalismo e essa fotografia de vídeo, cinema e tal. E aí Uhum. um editor, que é o Pedro Ivo Prats, que é um cara que foi o meu único editor assim, de foto, me ensinou coisa pra caramba, e eu era muito cru, né? Claro, como todo mundo no começo. Ele me ligou e falou: olha, eu moro aqui em São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, trabalho no jornal O Vale, que era um jornal grande, agora reduziu a nada, infelizmente, mas e aí ele me ligou e falou: ó, tem uma vaga para trabalhar aqui, o salário é tanto, contratado, fotógrafo do jornal, bibibi, todo mundo aqui em São Paulo me indicou você tá a fim de ir? Aí eu falei: pô, acho que eu vou. E aí fui Uhum. para lá, fiquei 2 anos e aí comecei a trabalhar para FP de lá, e depois de 2 anos já vim trabalhar para Folha direto, e aí voltei para São Paulo e a coisa foi andando no curso dela mesmo. Uhum. Você já foi para diversos países aqui da América do Sul, né? Alguns, é. Uhum. E qual foi o seu trabalho mais insano aí, em relação a esses países? Que te deixou Ah, com assim com certeza. Hum, fala, fala. que te deixou com medo assim, com uma adrenalina assim pesada. Qual que foi Cara, o mais com medo, não, com medo, como minha mãe diz, eu não tenho muita noção assim, do perigo, né? Então, medo Uhum. eu senti poucas vezes, mas o que me marcou muito foram os protestos da Bolívia em novembro do ano passado. O jornal me mandou para lá e eu fui para Cochabamba e aquilo eu acho que foi a experiência de trabalho mais marcante da minha vida, assim. Quer dizer, a Amazônia queimando foi muito forte também, mas foi uma coisa que eu já tinha visto várias vezes e fotografado de alguma maneira, não era novidade. Mas lá na Bolívia, tinha acabado de rolar a destituição ali do Evo Morales, ele já tinha ido para o México, e eu fui para Cochabamba, que é já inteira campesina, totalmente indígena, todo mundo falava quechua, e aí já era a rota ali para a região cocaleira.
E aí ali foi uma loucura, assim, porque era tipo milhares de pessoas de todas as idades, então tinha muita gente idosa, Uhum. criança, Tudo junto. jovem, você vê quase uma população inteira ali numa desigualdade social também muito grande da Bolívia, né? E milhares de pessoas fazendo um protesto contra o que estava acontecendo politicamente na Bolívia. Então, ali foi uma loucura, porque naquele dia que foi uma sexta-feira, eu nunca me esqueço, eu ia embora, acho que no seguinte, na sexta-feira teve um protesto muito forte, a polícia acabou matando 8 pessoas, e aí eu lembro bem, eu tava fotografando ali do lado da polícia, porque, enfim, né, eu cheguei atrasado no negócio, enfim, a pessoa que estava trabalhando com a gente não me avisou, e a hora que eu cheguei já estava meio no fim do protesto, assim, já tinha acontecido umas imagens mais impactantes, mas ainda tinha, né, fumaça, fogo, troca de bomba de bomba, de gás, bala de borracha, aquele padrão de protesto, né, enfim, na América do Sul. E aí deu 5 horas da tarde, uma coisa assim, a polícia bateu em retirada e a imprensa também. E aí eu falei, não, de jeito nenhum. Aí eu peguei e fui e atravessei ali a rodovia e fui para dentro do movimento campesino. E quando eu cheguei, eles estavam ali com, né, com vários pontos de fogo, barricada, toda aquela estrutura de protesto grande, né, em larga escala. E eles me receberam de uma maneira que foi uma loucura, assim. Eles começaram a gritar, assim, imprensa internacional, louvando a imprensa internacional, dizendo que a imprensa da Bolívia estava totalmente partidária e que não estava documentando o que estava acontecendo, e eles estavam sendo assassinados e ali foi uma coisa, nossa, foi o momento mais forte da minha vida ali, com certeza, eu acho, porque eles começavam a me cercar e me abraçar e conversar e queriam me mandar vídeo para mandar para o meu jornal e me agradeciam por eu estar ali documentando aquilo e felizes porque a gente ia denunciar o que estava acontecendo, quer dizer, para uma imprensa internacional. E aí eu mal consegui fotografar porque eles vinham conversar comigo o tempo inteiro, assim, sabe? Então, uma hora eu falei, assim, eu pedi a voz, falei, galera, eu preciso fotografar porque senão eu não, né, eu preciso fazer o meu trabalho, eu tô aqui tentando fazer isso. E foi muito legal. Aí eles me pegaram, me enfiaram numa moto, me levaram para o hospital que estava ali perto, onde estavam os cadáveres dessas outras pessoas, então eu era quase o único fotógrafo que estava ali. E aí eu acompanhei ali esse processo no IML, família chorando, foi uma confusão. Eu vacilei porque eu devia estar com o meu computador na mochila, mas eu não trago porque é muito peso, então eu acabei tendo que voltar pro hotel, que era sei lá quantos quilômetros, aí fui com um cara de moto, voltei, mandei as fotos pro jornal, que o chefe falou, manda as fotos logo, aí fui correndo, voltei, mandei as fotos, voltei pro protesto, aí eles ainda estavam velando os corpos no meio da rodovia, assim, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, assim, me fez entender muito como é que funciona a América do Sul, né? Porque a gente fica aqui no Brasil muito isolado nesse país, continente aqui. Então, ter participado desse momento da história da Bolívia acho que foi uma experiência, acho que a mais marcante, assim, porque por isso tudo que eu contei, assim, foi muito forte mesmo. Uhum. O Pedro Rangel, que está com a gente também, que é um dos colaboradores do programa, ele fez uma pergunta aqui para você, eu vou ler. Qual que é a foto mais marcante da sua carreira? A mais marcante é difícil dizer, mas acho que bom, eu acho que foram essas fotos da Amazônia queimando ano passado, né? Foram, acho que, sei lá, umas 5 capas do jornal, do New York Times, Sim, do New York Times. e, e elas ficaram entre as melhores do ano, foram umas fotos premiadas também, alguns prêmios aí Uhum. que aconteceram esse ano. Ali, acho que sem dúvida, sei lá, não tem uma específica, mas um conjunto ali do trabalho, e foi Da um trabalho Amazônia. muito bom. Eu fiquei 2 meses trabalhando com jornal, essa história, denunciando as queimadas. Então, essas imagens acho que foram as realmente mais importantes da minha carreira toda. Assim, não tanto, não sei se pelas imagens, mas acho que por todo o conjunto, assim, né?
do que estava acontecendo, a importância da história e o que significa para mim também, né, essa relação que eu tenho visceral com a Amazônia e fazer esse ativismo ambiental a partir do meu trabalho, né. Ali, sem dúvida, foi muito impactante mesmo. Eu recebi várias mensagens de amigos, fotógrafos do exterior e outras pessoas, porque as imagens viralizaram muito, né, também. Logo no começo eu fiz um sobrevoo para o Greenpeace e eu fui o primeiro fotógrafo a sobrevoar as regiões de queimada. Então as imagens viralizaram muito e aí o Leonardo DiCaprio me escreveu no Instagram para falar das Da hora. imagens. E isso foi uma coisa que eu falei, caralho, o que é isso? E aí, a partir disso, a gente começou uma relação que nem existe, mas é uma relação assim, ele me segue no Instagram e segue pouquíssimas pessoas, mas a gente trocou algumas mensagens, ele compartilhou várias imagens no Instagram dele, então ali acho que foi um marco mesmo ali de denunciar o que estava acontecendo no Brasil e que esse ano vai acontecer igual ou pior, com certeza, porque a política do governo continua a mesma e o desmatamento já aumentou muito esse ano já. Então, na época da queimada, que é julho, agosto, setembro, né? A gente vai ter, com certeza, uma situação pior do que a do ano passado, né? Uhum. Ó, o Wesley Marcelino, grande, grande salve. Ó, é um prazer eu dividir esse espaço aqui com o Wesley, que é um baita fotógrafo da Reuters em Brasília, é um amigão mesmo, tenho muito respeito pela trajetória dele, por todo o companheirismo. Ele é um cara exemplar, assim, dentro do jornalismo. Ele é um cara incrível, que eu admiro pra caralho, tenho o maior prazer de ser amigo, e a gente não se encontrou lá na Amazônia, porque estava cada um num canto, mas que ele fez um trabalho exemplar também. O Leonardo DiCaprio também compartilhou foto dele, segue ele também no Instagram. Acho que o Leonardo DiCaprio só segue eu e ele de fotógrafo no Instagram, basicamente. E o Wesley puta, não tenho nem palavras para descrever, ele é um cara muito, é um baita fotógrafo aí, nossa, um puta fotógrafo, mas é um cara com um coração enorme, um cara sempre solícito e amigo de todo mundo. Ele é um cara muito legal. E acho que, no fundo, nessa profissão nossa que é tão solitária, conseguir ter alguns poucos pares ali, no caso do Wesley tem muitos companheiros, mas de que a gente tem uma troca interessante e que se sente apoiado de alguma maneira, porque está todo mundo no mesmo barco, então a gente tem umas trocas que são esporádicas, mas são muito fortes, muito profundas, porque, né, a gente sabe muito bem o que o outro está passando e conversa das questões que nos afligem e também das coberturas. Então é uma cumplicidade muito muito importante que a gente tem. Então, e eu agradeço muito ele e vários outros amigos também aí que a profissão nos deu, né? Porque a gente fica muito tempo longe da família. Eu sou sozinho, mas o Wesley, né, tem uma mulher, tem filha, e eu sei o quanto é difícil para ele, para vários amigos e para mim também, quando eu era casado, também era ficar longe da família, ficar longe da, né? Eu já sempre que tem aniversário da minha mãe, meu irmão, das pessoas queridas, eu estou sempre longe. Então, eu também, como todo mundo, acabo sofrendo muito essa necessidade de estar em campo, né? Uhum. Wesley, obrigado por estar aí com a gente. Wesley, o pessoal aí que está conosco. Boa noite, fiquem à vontade, tá? Nós somos do programa Rapidez. Qualquer coisa aí, entra na nossa página e dá uma olhada. Nós somos um grupo acadêmico. E é isso, cara. E o Rodrigo também, ó, falou baita live. E tem uma outra pergunta aqui também. Ele perguntou, o Jonathan Pascoal perguntou sobre o que você acha do posicionamento em relação ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Mas posicionamento. Oi? Sobre as Posicionamento mídias internacionais. Como é que sobre o era? quê? Fala aqui de novo. Ele vai perguntar aqui de novo, beleza? Enquanto isso, a gente vai com mais uma perguntinha aqui. Em relação ao The New York Times também, a gente estava falando do New York Times. Como é que você conseguiu chegar ao The New York Times, cara? Como é que foi aí? Como que você Como você conseguiu chegar nessas empresas de comunicação? Cara, eu acho que assim, uma coisa vai levando a outra, né? No final das contas. Sim.
eu acho que a gente tem, claro, alguns objetivos a chegar, mas eu acho que, na verdade, uma coisa vai puxando a outra, né? Eu acho que o mais importante é você seguir o seu coração, assim, entender o seu papel no mundo, ou que tipo de histórias te sensibilizam, ou de que maneira você quer contar essas histórias, porque cada um é de um jeito, né? Claro, a gente está falando de fotografia, mas cada um tem uma missão aqui nesse mundo, cada um se sensibiliza por alguma questão diferente da do outro, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que conseguir olhar para dentro e saber o que a gente quer comunicar para o mundo e de que maneira, e aí a partir disso trabalhar muito, né? Trabalhar bastante para poder comunicar isso da melhor maneira, né? Então, sei lá, nem eu sei dizer como é que eu fui parar lá, mas assim, acho que é tudo uma consequência, porque eu, sei lá, trabalho para a imprensa internacional há muitos anos já, então acho que foi uma consequência. Eu sempre acabei, sei lá, sendo muito proativo para propor pautas com os jornalistas que eu trabalhava aqui, os correspondentes desses veículos. E essa minha condição privilegiada de viajar muito pelo Brasil me proporcionou também voltar dessas viagens com informações muito preciosas, que as pessoas aqui no eixo Rio-São Paulo-Brasília muitas vezes não estavam sabendo. Então eu chegava de uma viagem e já ia tomar um café com uma correspondente de um jornal francês ou, ou um correspondente de uma revista alemã, enfim, esses veículos que eu trabalho há muitos anos. E aí eles se interessavam, ou essa troca também só pô, legal, eu estou pensando numa história assim. E aí essa relação com os repórteres é, teve um peso porque eles já conversavam com os editores e falavam, ó, conversei com o Vitor, é um fotógrafo e tal, e aí acho que também a hora que eles olhavam o meu portfólio falavam, pô, legal, o Vitor pode fotografar essa história. Então, tem veículos que eu trabalho, sei lá, 6 anos já. Então, a coisa... E também no mundo digital, né, as notícias correm, as imagens correm, os editores dos grandes jornais estão vendo o trabalho das pessoas, enfim, eu trabalho para agência de notícia há muitos anos, então eu acho que uma coisa vai levando a outra, né, no fim das contas. Então, Uhum. é isso, trabalho para o jornal há 1 ano e meio, né, já numa perspectiva bem intensa, assim. Uhum. Aqui a gente conseguiu a pergunta dele aqui e eu vou dizer para você. Ele disse boa noite. E, Victor, a sua posição sobre o Bolsonaro relativo às mídias internacionais que não têm apoiado a posição dele como presidente no combate ao vírus, foi o que ele disse aqui. A sua opinião, ele quer saber a sua opinião sobre o posicionamento dele. Cara, a mídia não tem que apoiar ninguém, né? O papel da mídia não é esse. Acho que essa pergunta está um pouco esquisita, porque a mídia não tem que apoiar nada. O papel da imprensa é, é questionar as irregularidades, é denunciar as irregularidades, a falta de conduta ética e moral que se espera dos cargos que os governantes ocupam ou que ou algumas empresas fazem. Então, o papel da mídia nesse sentido eu acho que é ter um certo policiamento para que a sociedade funcione dentro de uma perspectiva democrática da melhor maneira possível. Né? Não é papel de imprensa nenhuma apoiar fulano ou ciclano, mas é claro que como um corpo editorial dentro de uma sociedade democrática, ela acaba emitindo a opinião dela dentro de um interesse que privilegia o interesse coletivo da sociedade. Né? Teoricamente, a coisa funciona um pouco por aí. Então, não é papel da imprensa apoiar candidato nenhum, né? Começa por aí, a imprensa tem que ser imparcial, né? Mas Sim. claro que com o presidente que tem atitudes antidemocráticas e que vê a imprensa, e na verdade não só a imprensa, mas tudo que desagrada a visão de mundo dele, ele coloca como inimigo. Então a imprensa se torna um inimigo. E na verdade isso é bastante comum, porque cabe à imprensa fazer as perguntas que as pessoas não têm a oportunidade de fazer. Cabe à imprensa colocar a luz nas sombras e fazer as perguntas que realmente incomodam. O papel da imprensa é esse, porque não é que faz, a gente não faz as perguntas
que incomodam por pirraça ou porque não gostam dele. Isso aqui não é domínio, né? Isso aqui é uma sociedade onde as decisões do presidente, que é o cargo máximo da nossa sociedade, impactam na vida de milhões de pessoas. Então, Realmente. ele tem que estar o tempo inteiro sendo questionado para que as medidas que ele que ele toma, acabem trazendo o maior benefício para a população. E isso dentro dos códigos de conduta que são estabelecidos na Constituição, né? Então, quer dizer, não é papel essa pergunta dele a imprensa internacional não apoia o presidente. Não, isso está totalmente equivocado. A imprensa, nem a nacional nem a internacional, não tem que apoiar ninguém. Ela tem que fazer os questionamentos que são pertinentes para a sociedade, né? Esse é o papel da imprensa. Então, e nesse caso nosso, num governo que tem atitudes antidemocráticas mesmo, como, né, todo mundo bem vê, ele ataca a imprensa, porque ele vê a imprensa como inimigo, e os apoiadores dele idem. Esses dias a gente teve um colega nosso, fotógrafo Dida Sampaio do Estadão, que foi, né, agredido no meio de um protesto, né? E Wesley até fez foto dele caindo, saiu até na capa da Folha. Então, quer dizer, você proibir a imprensa de exercer um papel que é seguro por lei, por Constituição, isso já é uma atitude antidemocrática. A gente está vivendo dentro dos códigos da democracia, onde as leis são constituídas. Então, quer dizer, você não pode ninguém pode se sobrepor à lei, né? Então, se cada um tem o direito de se expressar, mas a imprensa tem o direito de exercer o papel dela garantido por lei. Tanto que em todos os países europeus e aqui no Brasil, no lockdown também, além dos serviços essenciais, a imprensa está listada como um serviço essencial. Então, se eventualmente aqui o governo do estado decretar o lockdown, a imprensa seguramente vai tá listada como um serviço essencial e cabe a gente poder circular para poder levar a informação, notícia para as pessoas, porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo no país, né? E o nosso papel é informar, não é tomar partido de lado nenhum. O Wesley tem uma frase que eu gosto muito, que é o meu ativismo é pela fotografia, né? Eu acho que é isso. As nossas imagens têm que dizer o que elas têm que dizer, e ponto final, né? Eu acho que esse que é o nosso papel mesmo como fotojornalista. A Tati aí. E que... Nada. Mas tinha uma outra pergunta, acho que da Thaís, né? Lá no começo, não sei se você pegou essa pergunta. Eu vi também, eu não lembro da pergunta dela, e ela também saiu, ela não... Se você estiver aí, fala com a gente, repete essa pergunta aí que a gente responde aqui para você. E, cara, muita gente aqui também da região, a gente tá perto do epicentro, que é São Paulo, né? E a galera não acredita, cara, não acredita que tá tendo esse número grande de mortos aqui no Brasil, não acredita que, por exemplo, um meio de comunicação, a Globo, tá impondo a verdade pra gente, tá dizendo a verdade, eles acham que é uma manipulação, que é contra o Bolsonaro. Cara, isso é louco, sabe? A galera não acreditar nos meios de comunicação que fornecem a veracidade para o muito triste, mais num país como esse, não é? Eu vou fazer um meia-culpa aqui, porque também a imprensa em vários momentos também teve atitudes um pouco parciais e isso também às vezes contribui para um descrédito na imprensa. Mas, por outro lado, tem outras questões que transcendem o papel da imprensa, né? Quer dizer, porque aí começa a entrar numa questão de teoria da conspiração, de várias teorias que são meio malucas, que na verdade o nosso papel da imprensa é comunicar. Agora, é difícil você achar que está todo mundo mal intencionado, ou que tudo isso é uma grande teoria para manipular isso e a favor daquilo. Claro que a gente sabe que tem vários interesses por trás de todas as medidas, né? Então, é importante que se faça uma análise de toda essa conjuntura para depois a gente poder denunciar o que está acontecendo e mostrar para a população o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu fui ontem no cemitério aqui da Vila Formosa e o coveiro que trabalha lá há anos me disse, bom, a gente tinha uma média de 35 enterros e agora na pandemia essa média dobrou, está de 70 para 80 enterros por dia. Então, quer dizer, como é que você
entendeu? Com qual intenção eu vou publicar essa informação e entende? Sendo que é um fato, né? Então, é um momento muito delicado, né? É um momento da pós-verdade, onde as pessoas elas se identificam com uma determinada teoria e essa teoria ela está fechada, porque as pessoas estão fechadas nessa crença e elas não se abrem para uma opinião contrária. Só que, na verdade, o debate e o princípio da democracia criado pelos gregos é um princípio onde a gente tem que se escutar e ouvir os pontos de vista divergentes para chegar numa conversão, para tomar uma decisão que seja boa em prol da sociedade, né? No fundo, a imprensa acaba fazendo isso, a gente vê isso é muito comum, essa estrutura de pontos de vistas opostos. Por exemplo, nos grandes jornais, eles colocam lá uma área de debate e colocam um ponto de vista a favor de determinada ideia e um outro ponto de vista contrário a determinada ideia, ou, né, a favor de um outro lado. E aí, a partir dessa leitura, você pode formular a sua opinião a partir daí. Então, o papel da imprensa ele é muito importante nesse sentido, de fornecer pontos de vista e fornecer a informação precisa, concreta, de forma imparcial, para que as pessoas possam elaborar uma análise política, né, da conjuntura. Então, eu acho que é um pouco por aí. Olha, a Thaís perguntou, Vitor, o que você diria aos estudantes que querem iniciar a carreira no fotojornalismo? Cara, eu acho assim, eu acho que o mais importante é você seguir o coração, seja para o que for, quer dizer, a vida muda muito, né? E não quer dizer que você vai trabalhar com alguma única coisa para o resto da vida. Eu mesmo não sei se vou trabalhar com fotojornalismo a vida inteira. Pode ser que daqui a uns anos eu canse disso tudo, aconteça alguma coisa que me faça perder a vontade e eu, sei lá, decida abrir um bar ou fazer qualquer outra coisa. Então, eu acho que o mais importante é você se conhecer. Eu acho que o autoconhecimento é o grande segredo de tudo na vida, independente da carreira que você escolha. Porque tem gente que fica preocupada, nossa, mas aí será que dá dinheiro? Tá difícil. Eu entendo que a situação está muito difícil para muita gente, o jornalismo está numa decadência financeira muito grande, a situação financeira tá realmente muito complicada e vai piorar ainda mais agora na pandemia. Mas o que eu digo para qualquer pessoa é isso. Eu acho que você tem que ser muito fiel aos seus sentimentos, ao que você acredita de verdade. Porque quando você acredita muito numa coisa, você vai fazer essa coisa de uma maneira ou de outra, né? Quando você às vezes fica em dúvida, é porque aquela coisa não está tão clara. Então, para você tomar uma decisão, não é uma decisão muito simples. Quando você sabe o que você quer da vida, você toma uma decisão com os olhos vendados, porque você tem clareza sobre aquilo. Então, eu acho que para quem está começando, o mais importante é saber se quer isso mesmo da vida. E aí você vai estar preparado para enfrentar os momentos difíceis e que são muito maiores do que... Não tem glamour. As pessoas que estão de fora podem ter uma visão, às vezes, romanceada, mas a verdade é que é puxado, não é uma profissão fácil, uma profissão difícil pra caramba, sabe? Emocionalmente muito desgastante, espiritualmente muito cansativa, sabe? Você tem que ter... E cada profissão acho que exige um rol, um leque ali de aptidões que são específicas para ela. Sei lá, minha mãe, por exemplo, ela não aguenta ver sangue, então ela não pode ser enfermeira e nem médica de jeito nenhum, porque ela não aguenta. Então, assim, fazendo essa comparação, para o fotojornalismo também é um pouco por aí, porque tomando sol e chuva o tempo inteiro, sendo ameaçado, o pessoal vindo brigar, a situação financeira não é boa. Quer dizer, se você não acreditar muito naquilo que você faz, você vai falar, bom, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Então, muita gente também largou mão. Eu tive vários amigos que começaram comigo no fotojornalismo e até bem antes de mim, e eu acabei virando fotógrafo por causa deles. Um abriu uma cervejaria, o outro abriu um restaurante, o outro foi fazer outra coisa da vida. Então, assim, eles meio que desistiram, né? Ou enfim, mas outros amigos que estão aí trabalhando muito, 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 produzindo muito com essa perspectiva mesmo de fazer porque acredita, porque é uma missão de vida, né? Eu acho que as pessoas não fazem isso esperando retorno financeiro, glamour, esse monte de besteira que as pessoas
tem uma visão, às vezes, romântica do que a profissão, porque na verdade é um perrengue danado, cara. Pô, quantos aniversários da minha mãe eu passei longe, do meu irmão, das pessoas que eu amo, sabe? E tendo que ficar dos meus sobrinhos, eu tendo que fazer chamada de Skype porque eu tava num hotel lá na puta que eu pariu, longe das pessoas que eu amo. Então, não é uma profissão fácil. Quantos carnavais, Réveillon, e a gente virou trabalhando e tava longe da família, né? É uma profissão que te demanda muito, muito, muito mesmo. Beleza. Victor, agora que a gente já trocou aquela ideia, é, eu queria que você falasse quem que você se inspira aí. Qual que é a pessoa que te motiva para fazer o que você faz hoje? Que me inspira? É, de pessoa a causas. Então, Tanto da Amazônia, que você disse também. o que me inspira é essa desigualdade social gritante no Brasil, né? Os processos de violência que ela gera. É isso que me faz trabalhar com o que eu trabalho, né? Eu acho. Uhum. Pessoas, não sei, pessoas tem muita gente, né? Muita gente fazendo um trabalho incrível nas áreas e tal. Um conjunto, né? Uma sociedade é isso, né? Tem muita gente trabalhando. Mas, claro, tem pessoas incríveis que elas só alimentam um pouco os sonhos, né? Em outras áreas. Uhum. Sei lá, tem inúmeras pessoas que são referências e elas servem como para balizar um pouco a nossa trajetória, né? Uhum. Sim. E se você pudesse dar um conselho aí. Não, desculpa. Queria que você desse um conselho aí pra galera que quer ser fotojornalista, que quer seguir esse ramo. E é isso, cara. Por favor. Então, acho, como eu falei antes, né? Eu acho que independente da área que você escolha para trabalhar, a gente tem que ter o nosso coração, sabe? Qualquer coisa que você fizer, você tem que fazer de coração, porque você acredita que faz muita diferença. Quando você faz um trabalho que você leva ali meio de jeito, ou que você não tem muito tesão, que você não acredita muito naquilo, isso fica muito evidente, né? Então eu acho que o grande segredo é o autoconhecimento, é você saber, né, quem você é, as suas raízes, o que te move nesse mundo. Então eu acho que é uma atitude mais reflexiva, uma coisa mais meditativa, sabe? De você estar quem é você, o que você quer fazer nesse mundo e de que maneira, como se você é fotógrafo, fotógrafa, como que você quer fotografar aquilo e o porquê que aquilo é importante. Então eu acho que é uma construção permanente, a gente está em constante atualização dos nossos valores e da nossa missão nessa vida, né? Então eu acho que vai muito por aí. Uma, uma vale se aplica para todo mundo. Né, cada pessoa é atravessado por uma determinada coisa de uma maneira. Então, eu acho que você entender isso já é muito maravilhoso. Então, acho Uhum. que o segredo, vamos dizer assim, ou a base disso tudo está no autoconhecimento. Então, o que eu recomendo fortemente é que as pessoas façam terapia, viu? Se tem um conselho que eu posso dar que vale a pena é fazer É terapia. pesado assim? Ela ajuda muito a entender, a se entender, a se livrar de algumas amarras do passado, enfim, e acho que ajuda muito nesse processo de autoconhecimento. Para mim, me ajuda muito. Então, acho que hoje eu consigo ter uma clareza grande da minha missão nesse mundo e do porquê que eu faço o que eu faço e quais são os temas com que eu trabalho e quais são as bandeiras que eu levanto com esse trabalho. Sim. E isso demora mesmo, isso eu acho que é uma construção que é permanente. Até a gente morrer, a gente vai estar atualizando esses dados, né? Então, nesse sentido, é uma extensão de um passado, né? Das coisas que sempre te motivaram e estavam ali, às vezes de uma maneira que você não tinha muita noção e consciência, mas que aos poucos você vai tomando consciência, né, do seu ser e vai podendo agir no mundo dessa maneira. Queria dar um beijo enorme para o Felipe Milanês e para À Ana vontade. Lima, duas pessoas que estão aí online, eu vi que elas passaram. O Felipe é um mestre dos magos de tudo, assim, uma baita referência na luta indígena e não só essa, mas com quem eu tive o prazer de dividir uma Uhum. reportagem muito especial na National Geographic sobre os Wayampi, mas ele é uma grande referência. O Felipe é uma inspiração enorme.
e a Carol também. Ela é antropologia visual, o Instagram dela. A Carol tem um trabalho maravilhoso aqui na América do Sul, com as comunidades tradicionais. Ela tem um olhar incrível, uma luz maravilhosa, uma luz de pintura, assim, parece a luz dos italianos, assim, parece um quadro do Rafael. As fotos dela, ela é uma querida. Então é isso, pessoas que você estabelece vínculos ou conversas e tal, como o Felipe na minha vida e a Carol, pessoas que eu vejo muito pouco, mas que você sabe que estão ali e tal, e isso reforça muito esse força para continuar nessa batalha que eu levando no trabalho, né? Sim. E para encerrar, tem uma pergunta aqui da Gabi Lázaro. Quais bandeiras você acha que seu trabalho levanta, Vitor? Eu acho que essa bandeira da desigualdade social e os processos Sim. de violência que ela processa no Brasil. Tem uma perspectiva mesmo dos conflitos socioambientais, isso acho que é o cerne das minhas intenções de produzir reportagens de longo prazo, médio prazo, curto prazo, que for, eu estou tentando mostrar um pouco isso. Então, a luta dos povos indígenas, a dos movimentos sociais, acho que tem um leque aí de, 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 de temas que permeiam a minha temas que me interessam trabalhar, as histórias que eu quero contar, né? Porque no fim das contas Uhum. é curtas, as possibilidades são rápidas e a gente tem que ter muita clareza do que a gente quer fazer no mundo para poder, Sim, o Bruno, meu amigo, atirar uma flecha certeira, né? É um pouco por aí. sim. E tem só mais uma a última pergunta aqui que ela acabou de digitar aqui, da Tati. É, Como é que é? acho Desculpa se eu digitar. que ela tá tacando pimenta no bobó, né? A Globo tinha como acabar com o Bolsonaro antes das eleições, o exemplo do caso Marielle? Ah, Tati, é difícil dizer, porque foi uma investigação, né? Eu não sei, eu tô aqui em São Paulo, não sei das entrelinhas das investigações aí no Rio, mas desde o começo todo mundo viu que aquilo estava extremamente esquisito e um crime bárbaro desse, uma execução assim, com claramente motivações políticas. Agora, o que está por trás dessas motivações políticas, a gente ainda não, para mim, pelo menos, ainda não estão tão claras, né? Por mais que as evidências estão todas aí colocadas na mesa, ainda acho que faltam algumas conjecturas para que possa dar o veredito. Então, não sei se a Globo teve acesso a isso, enfim, aí já eu não sei como que. É difícil a gente saber, porque aí fica tudo uma grande especulação, né? E aí eu realmente não sei, eu não acompanhei tão de perto assim o caso da Marielle também, porque eu estava enfiado em um trabalho lá no norte do país e foi uma situação toda do Rio de Janeiro, enfim, claro que me entristeceu profundamente, porque eu tenho tenho muitas afinidades de pensamento com a Maria, como a Maria Aretin. Acho que a gente levanta bandeiras muito parecidas nos nossos trabalhos e isso me chocou profundamente, mas de fato não sei para que rumo as investigações saíram, né? Mas é claro que os fatos estão dados e a gente consegue ler nas entrelinhas toda essa conjuntura, né? Ela está dizendo que um morreu na Bahia e é isso, foi uma outra execução da principal testemunha do caso, então quer dizer, o Brasil é um país extremamente violento e aí é isso. A gente teve quantas execuções de pessoas que estavam incomodando, né, como a Marielle, como a, a Dorothy, a irmã Dorothy, assim, e o Mendes e tantas outras pessoas. O Brasil é um país extremamente violento e para essa casta que está no poder, ela sempre precisa de muita vontade para executar impunemente as lideranças que levantavam bandeiras de causas importantes, como o Chico Mendes, como a Marielle, como a Dorothy, como tantos outros nados e eram lideranças locais, né? O Brasil é um dos países, é o país mais perigoso para ativistas e é um dos países mais perigosos para jornalistas. E a gente não pode se esquecer Sim, disso. Embora totalmente, cara. as pessoas não vejam isso, tem muita gente morrendo nesse interiorzão aí, especialmente no arco do desmatamento da Amazônia. Uhum. O que você falou aí é um caso muito
E a galera também, né, o pessoal das mídias, eles não notificam também as mortes dos jornalistas. Muitas vezes a gente tem que procurar bastante para encontrar, né? É mais, às vezes, de famosos mesmo, de jornalistas famosos. Eu acho que essa meia-culpa, esse pensamento crítico sobre como que a imprensa está se portando é muito importante, né? Visto que os jornais todos têm um ombudsman, né? Que faz um pensamento crítico sobre como o jornal está se... E eu acho isso extremamente importante. A gente tem que sempre estar debatendo, pensando, né, numa sociedade cada vez mais democrática, né? Uhum, é isso mesmo. Vitor, a gente vai encerrando aqui. Já deu 1 hora de live, cara. Entre idas e vindas. Nossa, o Uhum, maior problema é a impunidade. E sim. é. É um país onde essa estrutura colonial, desde que os portugueses invadiram aqui, exterminando a nossa população, tá, onde, né, essa elite, essas castas dominantes, elas continuam agindo de maneira impune, né? Esse não sei se é o maior problema, mas com certeza um braço muito forte desse sistema perverso que me parece que opera aqui no Brasil, né? Onde a desigualdade social só cresce. E a impunidade tá aí como um agente muito forte nesse campo da desigualdade social, né? Uhum, totalmente. Vitor, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui na nossa live. É um prazer imenso ter conversado com você. E, e é isso, cara. Muito obrigado. E caso vocês queiram aí, a galera que está aí presenciando aí a live, nós somos um programa totalmente acadêmico, que já tem mais de 1.100 inscritos no YouTube, e a gente faz diversas entrevistas e reportagens, e uma delas foi o Vitor Moriana. Vitor, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa conversa, e é isso, cara, continua inspirando as pessoas, principalmente eu, que sou um fã seu já há muito tempo, né? A gente já trocou uma ideia há um tempo atrás e desde então eu vim sempre me apaixonando pelo fotojornalismo. Queria agradecer isso a você aí, cara a cara. E é isso, cara. Pô, imagina, eu acho que é isso. A gente tem que alimentar os sonhos dos outros e balizar as referências Uhum. de maneira. Eu acho que é assim que a sociedade vai crescendo para as pessoas estarem mais firmes com o seu propósito na vida que impacta de uma maneira positiva para a sociedade. Eu acho que é por aí. Fico feliz pelo convite e tamo junto. Se precisar, tamo, Beleza. tá bom? É igual. Beleza, obrigado, Vitor. Imagina, um Boa abraço noite. para todo mundo aí. Obrigado pela. Nossa, obrigado. Tamo junto. Abraço. Tamo junto. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vitor. Fiquem Valeu. com Deus.